Sou Alisson Moraes, artista visual sobralense, sou graduado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, também especialista em arte com ênfase em música pela UES e especialista em gestão cultural. Desde cedo eu desenhava desde o ensino fundamental, mas meu contato com as artes visuais, tanto contemporânea e artes plásticas, foi em dois salões que aconteciam aqui na cidade, quando eu era criança ainda. O Salão Sobral e o Safra, que eram dois salões que mostravam o Salão Sobral uma produção mais contemporânea, que trazia artistas também nacional, e o Safra, que era um salão mais de artistas locais. Aí foi nesse salão que eu comecei a ter contato com pintura, desenho e com os artistas. Também, nesse período, eu fiz parte de um grupo que o nome era Haja à Vista, que era um grupo de artistas que desenvolviam seus trabalhos, né, cada um na sua técnica, e a gente desenvolvia oficinas, palestras, exposições aqui pela cidade. A partir do contato que eu fui tendo com os artistas aqui de Sobral, como o Rodrigues Neto, o Ed Ferreira, Chico Massal, entre outros, fui desenvolvendo meu trabalho na pintura e no desenho. A partir das ideias que eles já estavam trabalhando aqui, fui desenvolvendo a partir desses trabalhos. E com minha aproximação com o Rodrigues Neto, no ateliê livre, onde ele estava desenvolvendo uma série de gravuras, eu fui tendo contato com estilogravura e também com o artista Escher. E meu trabalho começou a se tornar mais gráfico a partir dessa vivência com gravura e com o Escher, que eu não conhecia. Assim, meu trabalho passou por várias fases, né? Tanto na pintura como no desenho. Eu sempre trabalhei nessas duas vertentes. Eu sempre gostei bastante do desenho, utilizando nanquim, aquarela, e na pintura sempre trabalhando nas questões da tinta acrílica, que era que eu tinha mais acesso. Não tinha, a minha formação foi na história, como já falei, porque aqui na nossa cidade não tem um curso de artes visuais. Agora que eu vou ter essa oportunidade de estudar, a UES lançou um curso novo de artes visuais, que vai ser à distância, e eu serei um dos alunos. Nesse processo de aprendizado na cidade, né, que entre artistas, curadores que eu tive contato, que foram bastante importantes no meu processo de trabalho, de aprendizado nas artes visuais, não posso deixar de falar do Ed Ferreira, né, que é um artista de Cariré, mas que mora há muito tempo aqui em Sobral e que foi um dos grandes apoios na minha carreira de artista, né, nesse processo de ajuda, de conversa, de troca de material. E eu não poderia deixar de falar dele, né, e do evento tão importante que ele desenvolve, né, que é a Bienal Norte, que eu participei de todas as edições e que foi bastante importante para o meu desenvolvimento enquanto artista. Também não poderia deixar de falar da Regina Hack, professora da universidade, né, que sempre esteve disponível a me dar conselhos, às vezes até um pouco, às vezes eu ficava meio receoso porque ela
às vezes é muito metódica, mas isso é importante para o artista, esse olhar da curadoria, desse crítico de arte que vai ver seu trabalho. Isso engrandece bastante o artista. Também não poderia deixar de falar do Roberto Galvão, que foi por um tempo curador do Salão Sobral e também ajudou a criar o Safra Sobral, que se não fosse por esse contato que eu tive com esses salões, eu não teria tido esse interesse em entrar nesse mundo das artes. E também nesse período que ele passou na ECOA, né, que ele ajudou bastante os artistas daqui, né, sempre tratando os artistas locais com igualdade dos artistas que vinham de fora, trazendo oportunidades para esses artistas participar da exposição, ver outros artistas, oficinas e incentivos para que os artistas estivessem produzindo, né? E assim, um momento muito importante para mim foi a Imprima, que uma exposição de gravura internacional que ele fez na ECOA, quando ele era diretor da ECOA, que ele deu bastante ênfase para os artistas locais participar. E além de tanto eu participar como um artista nessa mostra internacional, também trabalhei nesse processo e também fiz os cursos e me aproximei bastante dos artistas. Isso foi bastante rico para a minha carreira artística, né? Meu crescimento como artista. E também a valorização que ele de comprar obras de arte e colocar no acervo da Pinacoteca, os meus trabalhos, né? Ele comprou 3 trabalhos meus e colocou lá, isso deu bastante visibilidade para mim, assim, foi um crescimento muito importante para mim, a minha obra está nesse acervo tão importante que é o acervo da Pinacoteca de Sobral. Também posso apontar como importante nesse meu processo de estudos e de conhecimento nas artes visuais, posso falar do itinerário de artes visuais que aconteceu no Instituto ECOA em 2018, onde tive contato com artistas como Eduardo Frota, Jardim Domício e algumas curadoras como Jaqueline Medeiro, Carolina Soares e Cecília BD, que participaram desse processo de formação. Durante 6 meses a gente teve esse processo de acompanhamento, foi bastante importante, deu bastante visibilidade para o meu trabalho, onde eles puderam ter contato com o meu trabalho e posso dizer como importante também para esse processo foi o convite da Jaqueline Medeiros e da Carolina Soares para participar da exposição na Sem Título. E também em 2019 foi bastante importante para mim, pela participação no Salão de Abril, né, na sala, num recorte que falavam de temas que têm bastante relação com a minha nova fase que eu estou trabalhando, que é a questão do corpo, do gênero, sexualidade, desejo. E também a residência artística, o prêmio de residência artística de Teresina, né, que acontece no Mercado Velho de Teresina, onde são escolhidos 7 criadores de várias partes do Brasil, onde você reside durante 3 meses desenvolvendo um trabalho de pesquisa em torno do mercado, sendo acompanhado pelo curador Guga Carvalho. Foi bastante importante para mim desenvolver um trabalho que tem esse processo de pesquisa mais longo, né? E no final desenvolve um trabalho. Foi legal para mim pelo motivo de sair dessa zona de conforto que a gente tem, né? E eu trabalhar com essas questões só do desenho, e nessa residência eu desenvolvi um trabalho que era uma caixa, né? Que era uma instalação que tinha a ver com espaços de encontros amorosos do centro de Teresina. E aí eu desenvolvi uma instalação que era uma caixa que tinha alguns bordados e tinha uma relação com a cabine, parecia uma cabine, o nome do trabalho era Cine Aventura.
e tinha tudo a ver com o cinema, que fica bem próximo do Mercado Velho, onde pessoas vão lá para se encontrar, tomar cerveja, ficar ou até mesmo conversar lá, um lugar de encontros, um cinema que bem conhecido lá de Teresina. O artista ele está sempre experimentando novas técnicas, né, para utilizar na sua poética artística, né? Eu já tenho passado por bastante técnicas, já tinha utilizado nanquim, aquarela, tinta acrílica no meu processo de criação. Nesse momento eu tenho me dedicado a utilizar alguns materiais que eu acho que se encaixa mais nessa minha proposta mais gráfica. Tenho utilizado as canetas variadas, são permanentes e sobre o suporte de páginas de livro. Gosto dessa ideia do cromático, do azul, do preto, do lilás e esse emaranhado que esse desenho dá em cima da folha da página de livro. E meu trabalho que eu tenho desenvolvido tem uma relação com a questão de gênero, sexualidade, corpo e desejo. Tenho me apropriado de algumas fotografias que eu vou pesquisando, me apropriando pelo Instagram, que tem relação com a poética que eu estou desenvolvendo, e a partir dessas fotografias eu crio essa poética que eu tenho utilizado, porque eu acredito que o artista ele cria o novo a partir do que já existe. Nesse meu processo de formação que o artista tem essa troca entre artistas, eu acho importante falar do grupo Pluralidades, que é um coletivo de artistas que está sempre aberto a receber novos artistas, que organiza exposições, oficinas e reúne mais artistas aqui do interior. Tem artistas que trabalham com arte digital, desenho, pintura, e o Alex, que é um dos responsáveis pelo grupo, que trabalha com tinta a óleo, ele vai sempre organizando exposições e a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente vai trocando informações sobre técnicas, materiais, coisas relacionadas à questão da arte e um ajudando o outro. A gente já expôs em Sobral, Tianguá e Varjota. Os materiais que eu tenho utilizado no meu trabalho de desenho, gosto bastante de utilizar esses materiais que são mais simples e que a gente bem fácil de encontrar e que dá um resultado bem legal no meu trabalho. Tem uma relação bastante grande com a questão gráfica, né? Eu gosto dessa ideia das cores azul e preto, lilás. Aí eu sempre gosto de usar essas canetinhas permanentes que são bem fáceis de encontrar, né? Eu tenho várias canetas azul, preta. Também gosto bastante desses pincéis que utilizam para quadro mesmo, esses pincéis marcadores, né, que são permanentes. Eles são melhores do que esses outros materiais que eu vou apresentar, que são um pouquinho mais caros, mas que dá um resultado bem legal, que eu gosto mais. Eu encontrei há pouco tempo andando pela rua essa nova canetinha, que é a Colomax, que é uma canetinha da Acrylex, que ela é bem boa também para utilizar tanto para o desenho, também ela pode ser utilizada em outros materiais, como cerâmica e outros materiais plásticos. Ela é bastante, dá um resultado bem legal.
Também em alguns momentos eu utilizo a caneta Posca, que é utilizado também para fazer grafites, né? Eu gosto também de usar para trabalhar com desenho, mas eu gosto mais dessas canetinhas que são mais de pincel mesmo permanente. Eu tenho vários pincéis, é o que eu utilizo mais. Como eu tinha falado, eu gosto de usar como suporte para os meus desenhos páginas de livros. Eu pego alguns livros da minha que eu já utilizei na faculdade e aí vou tirando, e aí minha ideia é criar desenho a partir das fotografias que eu me aproprio, criar algumas séries que tem relação com o corpo, desejo, e essa ideia do corpo meio esquartejado eu tenho gostado muito. E dessa ideia também desse contraste entre a linha do desenho e as palavras, esse emaranhado de palavras dá um efeito, as páginas, os números das páginas, essas interferências que existem nas páginas me interessam bastante para utilizar. Como eu já falei, né, eu utilizo esse corpo, né, que eu acho massa, eu gosto dessa ideia do corpo masculino, desse corpo esquartejado, né, e dessa ideia do cromatismo entre o preto e o azul e esse emaranhado de palavras. Isso me interessa bastante, né, na minha pesquisa de trabalho, né, esse corpo esquartejado, essa interferência que o papel tem, os livros têm, a numeração, isso é bastante recorrente no meu trabalho. Como o artista está sempre experimentando, né, eu tenho tentado criar alguns materiais, utilizar alguns suportes para que sejam materiais mais fáceis de expor e de vender, que sejam pode ser objetos que pode ser colocado na casa de alguém que acha legal, né? Eu tenho utilizado a cerâmica, né, pratos de cerâmica, e criado trabalhos que têm relação com a minha poética que eu tenho trabalhado, né? Eu utilizo bastante essa ideia dos pássaros aqui da região, né? Que tem uma relação com essa liberdade da arte e da vida também, que eu acho que é bastante importante, que o artista tem que ser livre e a gente também tem que ser livre. Eu tenho utilizado alguns materiais que são bem fáceis de utilizar, como essa caneta permanente porcelana, né, que ela é um pouco difícil de encontrar aqui em Sobral, mas em Fortaleza ela tem. Ela é legal porque você faz o desenho no prato ou em qualquer objeto de porcelana ou vidro, e depois você coloca no forno e aí ela fica permanente nesse material que você faz, no prato, ou na cerâmica ou no vidro. Também tem essa outra tinta que agora a Acrylex lançou, que é bastante boa, que dá para utilizar em materiais de cerâmica e também em porcelana. Ela também você utiliza com um pincel, faz o desenho, pinta e depois você também coloca no forno, pode ser o forno da sua casa mesmo, e ela fica permanente no prato. Essa outra esmalte vitral que da Acrylex, que é bem fácil de encontrar aqui, foi um artista que me indicou aqui de Sobral, o Anderson Vasconcelos, que ele utiliza bastante.
ela também é bastante boa porque ela tem uma aderência legal, ela não, se você passar ou no vidro ou na cerâmica, ela não sai com facilidade, é bastante boa para fazer esses materiais utilizando e cerâmica e até mesmo vidro. E eu achei legal esses dois suportes que eu achei. Esse aqui é mais bem fácil de encontrar, que você pode menos fazer, que é um suporte de arame, que você pode estar colocando seus pratos na parede, criando coleções na parede. Ela é bem simples e você pode mesmo fazer. É bem fácil, a gente encontra bastante tutoriais na internet sobre isso. E se você quiser colocar num estante ou numa mesa, tem esse suporte de MDF que você pode mandar onde a gente faz esse material de MDF e pode expor seu trabalho e até mesmo colocar na estante ou expor para vender. Também utilizo bastante, tenho feito bastante, trabalhado com bordado, não como esse bordado técnico, eu utilizo o bordado como desenho, a linha como essa ideia de criar desenhos, sabe? E também eu tenho utilizado bastante variados tecidos e tenho usado a linha como um desenho e também gosto dessa ideia de criar esses trabalhos utilizando a linha e a cor, né? Eu utilizo a própria tinta acrílica, eu diluo ela em água e ela fica mais bem aquarelada e ela fica muito bom utilizando junto com o bordado.